E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí. E caso você esteja procurando um anime bom pra matar aquele vício na plataforma da Netflix, cá estamos nós para solucionar esse problema e mostrar uma lista com 10 obras, onde todas elas você vai poder encontrar na Netflix para todos os gostos e mais variados temas. E assim, eu poderia colocar aqueles mais conhecidos hypadaços, só que não faria muito sentido, né? Como, por exemplo, o Diário de uma Apotecária, Dan Da Dan, que teve até dublagem própria da Netflix, além do da Crunchyroll, One Punch Man, Boku no Hero, Hell's Paradise, mas enfim. Aí seria muito fácil, né? Não que os da lista sejam super desconhecidos, mas é aqueles animes que talvez não receberam o hype que mereciam, ou lançaram agora por último na última temporada e pode ter passado um pouco mais desapercebido do pessoal, ou ainda aqueles que já faz um tempo da sua estreia e o pessoal acaba não falando mais sobre eles. Começando com Kotaro Vai Morar Sozinho, eu vou deixar o título das obras conforme você vai encontrar na Netflix, pra dar uma facilitada. E tá aí um bom anime de slice of life com drama que fez muita gente ficar comovida, porque fala de um garotinho de apenas 4 anos que, a princípio do além, ele vai morar sozinho em um pequeno apartamento. Apesar da sua idade, o Kotaro ele demonstra uma maturidade totalmente incomum, que até alguns adultos não têm, diga-se de passagem, e uma independência que deixa os seus vizinhos curiosos sobre a vida e a jornada do dia a dia do garotinho. Ao longo dos episódios, vamos vendo quem são os moradores do prédio, como um mangaka sem sucesso, um capanga da Yakuza que, na real, tem um bom coração, e uma acompanhante de luxo. Inicialmente, o Kotaro tenta manter uma postura mais forte, educada, demonstrando tá tudo na maior tranquilidade, até distribuindo lenços de papel como forma de se apresentar como novo vizinho. No entanto, conforme avança, os adultos ali ao redor começam a perceber que, por trás da aparente independência do garotinho, tem uma história de abandono e solidão. Agora, Parasite, um anime que é até bem conhecido, teve 2 live actions, mais de 20 episódios, porém já faz um bom tempo da sua estreia e principalmente quem tá navegando aí no mundo dos animes pode ter passado batido. A história se passa em um mundo onde alienígenas, conhecidos como parasitas, começaram a invadir a Terra, adentrando no corpo dos seres vivos, majoritariamente dos humanos, indo direto para o cérebro, assim tomando o controle total dos corpos humanos ao substituir os seus cérebros, virando humanos aparentemente normais, porém, na realidade, sendo agora seres bizarros que começaram a se misturar dentre os humanos comuns, até mesmo na política, gerando uma série de tramas e planos. O protagonista é um estudante do ensino médio e quando um desses aliens tentou entrar em seu corpo enquanto ele dormia, ele acaba sendo impedido de alcançar o cérebro, fazendo com que ele se aloje em sua mão direita. Esse parasita fica dependente do garoto, recebendo até o nome de Mig, desenvolvendo uma certa relação oscilando entre parceria, conflito, amizade, entre outras coisas durante a história, e ao longo da trama toda o garoto precisa aprender a conviver com Mig enquanto enfrenta outros parasitas que não pensam duas vezes em tentar matar os humanos. Moonrise, um anime muito bonito com tema espacial, ação, poderes, mistérios e um total de 18 episódios, se passando em um futuro onde a humanidade acabou fazendo uma inteligência artificial gerenciar tudo, sendo praticamente essa IA o novo governo. Nisso temos os criminosos, gente ruim, problemática, além de resíduos poluentes e outras coisas nesse sentido, todas sendo jogadas na Lua, criando lá uma sociedade pobre, de certa forma esquecida e injustiçada com o tempo. Isso acaba fazendo ter uma treta da Lua contra a Terra e o protagonista é um órfão que foi adotado por uma família dona de uma das maiores corporações da Terra que cuida da via que leva e traz as coisas entre a Terra e a Lua. Até o momento em que um atentado terrorista ocorre a essa via, tem muitas vítimas na Terra e buscando vingança, o garoto se junta ao exército para ir até a Lua e encontrar o líder dos rebeldes que fez isso. Porém, ao decorrer tem muita trama, que ele mesmo pode estar envolvido e nem sabia, segredos sendo revelados e várias outras conspirações. E para quem vai olhar esse anime aqui, vai ter que dar uma aguentada nos 2 primeiros episódios, que tem uma açãozinha ou outra aqui e ali, só que fala mais sobre a vida do garoto, que é um pouquinho mais morna. Aí depois, na sequência, sim, a gente tem o desenvolvimento de todas as tramas. Agora, o Tio de um Outro Mundo, um isekai não tão isekai assim, você já vai entender, porque aqui temos um cara tiozão mais velho que foi levado por quem? O Senhor Caminhão, conhecido de todos nós, para ir de passeio para um isekai. E esse cara ficou em coma durante 17 anos, porém, um dia finalmente acordou e ali estava seu sobrinho, que fazia visitas, meio que cuidava dele nesse estado.
Só que o cara começa a falar em uma língua estranha, do nada consegue soltar magia e explica que, na realidade, ele esteve em um outro mundo de fantasia durante todo esse tempo, se envolveu com uma elfa, outras pessoas, era super forte e agora tudo que ele aprendeu no outro mundo, ele vai poder usar na Terra. Aí o que temos é os dois, junto de uma outra garota que é apaixonada pelo sobrinho desse cara, vendo em uma tela, tipo um YouTube, toda essa vida do tiozão, as coisas que ele fez, o que passou, os monstros que derrotou, os absurdos que aconteceram e as garotinhas, principalmente a elfa que se apaixonou por ele. Um anime que lançou recentemente, na temporada de abril, vai ter 26 episódios e a cada novo episódio ele consegue melhorar mais ainda, exceto em um específico que deu uma queda de qualidade muito suspeita, mas tem muita comédia e referências maravilhosas de outros animes dentro dele, que é o Witch Watch. A história mostra uma garotinha bruxa que foi treinar para ser uma bruxa melhor ainda, e depois de concluir o seu treinamento, ela decide que o familiar que ela quer ter é o seu melhor amigo de infância e por quem ela sempre foi apaixonada, que é um garoto descendente de ogros, ou onis. Aí ela retorna à cidade para viver com esse seu amigo de infância, e o pior é que ele não pode recusar essa oferta porque senão uma maldição recai sobre ele. E também porque a garota, a princípio, tá correndo risco de vida por conta de uma maldição e para piorar as magias dela, sempre tem um lado bom e um lado ruim. Como tudo ficar mais leve durante um tempo, porém depois tudo ficar 2 vezes mais pesado. E como ela sempre fica se metendo em confusão, arrumando problema, o garoto acaba atuando como seu protetor enquanto temos as situações cômicas e cheias de magia. Com meros 5 episódios de 26 minutos cada um, a gente tem o Vampiro no Jardim, ou Vampire in the Garden, que incrivelmente ainda tem pouca gente que conhece, mas vale muito a pena. Sendo em um mundo pós-apocalíptico, onde os humanos estão sendo caçados por vampiros há algum tempo, e no final os poucos que ainda restaram se aglomeraram em uma cidade cercada por uma enorme parede de luz que impede o avanço dos sugadores de sangue, sendo a última fortaleza contra os vampiros. Temos então uma jovem soldada humana que durante uma batalha vê Fine, a rainha dos vampiros, tentando salvar a melhor amiga dela de um vampiro, e acaba depois seguindo a rainha até a sua casa, e lá ambas descobrem algo em comum, que além do amor pela música e o desejo de escaparem dessa guerra sem fim, também desejam encontrar um lendário Éden, um paraíso onde humanos e vampiros possam viver juntos tranquilamente. Porém, ambas acabam sendo vistas como traidoras de suas espécies, perseguidas e passando por todo tipo de problema para tentarem realizar esse bendito desejo, o que nos rende algumas partes de ação, uma coisa mais frenética, misturando também uma história um pouco mais tranquila em dados momentos. Pra quem curte um mistério com suspense, aquela pegada mais filosófica e drama, com certeza é o anime Pluto, que embora ele até tenha sido indicado pro Anime Awards de 2025 como possível melhor anime de drama e cenário, muita gente sequer ouviu falar dele. E aqui temos um futuro onde humanos e robôs coexistem, mas essa convivência é meio tensa, cheia de problemas, principalmente ético dos dois lados. Aí temos uma série de assassinatos que começam a acontecer um atrás do outro, e um detetive androide acaba sendo o encarregado de investigar tudo isso. As vítimas são robôs top de linha e humanos com grande influência, sendo que todos eles estavam ligados de alguma forma a uma grande guerra que havia acontecido tempos atrás. Dentre eles tem um robô pacifista aclamado como herói de guerra, e à medida que ele vai se aprofundando na sua investigação, descobre até mesmo uma entidade misteriosa, e ao longo do anime ele vai se unindo a outros robôs, como uma jovem androide com habilidades especiais e a um robô pacifista que não quer lutar de jeito nenhum. Juntos, eles vão desvendando a verdade por trás dos crimes e tentando entender a natureza do inimigo que enfrentam. Esse anime ele até pode parecer curto porque ele só tem 8 episódios, só que cada um deles tem a duração média de entre 55 minutos a mais de 1 hora. Então, basicamente, se fosse em tempo normal, a gente teria ali entre 18 a 20 episódios. E pra dar aquela diferenciada, vai que você quer uma coisinha só pra uma noite, aí um filme cairia muito bem, por isso que a gente tem o Maboroshi, onde temos uma cidade que após a explosão de uma fábrica, acaba desencadeando um certo evento que faz com que a cidade inteira pare no tempo. Além disso, todas as entradas e saídas possíveis da cidade foram bloqueadas, deixando os habitantes presos em um lugar onde ninguém envelhece, ninguém morre e a vida segue sem mudança nenhuma, como se estivesse congelada no tempo. Então, temos um garoto de 14 anos que vive nessa cidade sem perspectiva nenhuma de futuro, já que é sempre tudo
tudo muito igual, ele passa seus dias sempre abatido e meio triste com tudo isso, já conformado com a ideia de que nada pode ser alterado. Porém, a sua vida muda completamente quando sua colega de classe o leva até a fábrica que explodiu e lá ele encontra uma garota misteriosa que não consegue falar e age como se fosse um cachorro e notam que ela não é daquela cidade, então como ela foi parar ali? Esse encontro é o início de uma série de eventos que começa a desvendar uma série de mistérios. Temos ainda Great Pretender, um anime que tem uma narrativa e abordagem um tanto diferente do que a gente está acostumado, só que ele é muito bom, e para vocês terem uma ideia, a nota dessa obra é de 8.2. Inicialmente sobre um cara que leva uma vida onde ele comete alguns crimes, pegando carteira, enganando os outros e outras coisinhas a mais para ter o ganha-pão, e se auto-intitula o maior vigarista do Japão, porque realmente ele é ridiculamente bom nisso. Só que aí, depois de enganar um turista que ele achou ser só mais um bobão, acaba descobrindo que é ele quem foi enganado e agora a polícia tá atrás dele. Enquanto estava fugindo, acaba encontrando o turista bobão e descobre que na realidade esse cara é um vigarista assim como ele e sem muitas escolhas acaba indo junto para Los Angeles. Só que quando vai junto desse cara para casa de um famoso e um dos chefes da máfia de Hollywood, ele descobre que na realidade tudo o que aconteceu até agora foi uma armação gigantesca para ele estar onde está agora. Ou seja, o cara que era para ser só um turista bobão, na verdade é um vigarista mais sinistro ainda, e no final de tudo isso, acaba trabalhando junto dele para darem golpes em máfias, chefões e tudo mais que sejam bandidos. E para finalizar o anime Fora de Órbita, que é aquela aventura bem mais light com um pouquinho de mistério, se passando no ano de 2045 em um futuro onde a inteligência artificial e a internet são comuns até mesmo no espaço, e a trama acompanha um grupo de crianças que ficaram presas em uma estação espacial após um acidente gigantesco e ainda separado de qualquer adulto. Como protagonista, temos mais de um personagem, sendo dois jovens nascidos fora da Terra, que possuem características únicas devido à sua origem espacial e que, junto de outras crianças, precisam sobreviver a esse ambiente hostil, utilizando desde suas redes sociais, drones e inteligência artificial para superar os desafios que surgem. Conforme a história avança, os personagens vão enfrentando os problemas, tem uma série de teorias da conspiração, terrorismo e até um mistério sobre a IA. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido e encontrado um anime que ainda não tenha visto e que tenha lhe agradado pra maratonar na Netflix. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!